Olá, sejam bem-vindos ao canal Manual de Sobrevivência da Família. Nesse canal nós queremos que você e a sua família tenham uma vida próspera, feliz e abundante aqui nessa era. E hoje nós estamos na Páscoa, é realmente o domingo de Páscoa. E esses dias eu fui no cinema assistir The Chosen, a 5ª temporada, que vai passar no cinema aí, né? No caso, o filme que eu assisti são os primeiros e os segundos capítulos. E eu tenho uma parte incrível aí para dividir com vocês do meu entendimento desse filme. É claro, assim, na verdade foi o entendimento da minha esposa, ela teve um insight e eu achei praticamente incrível. E eu quero dividir com vocês aqui. Bem, tem tudo a ver com a Páscoa, né? Essa parte aí. A Páscoa, realmente aí os católicos, né, comemoram a ressurreição do Jesus. O Jesus, ele se direcionou para Jerusalém, lá no templo. Ele sabia lá que, naquele momento, eles pediriam a cabeça dele, né? Ou seja, iam querer que ele fosse morto. Essa é a verdade. Ele estava indo lá para o seu sacrifício, para que eu e você tenhamos os nossos pecados perdoados e possamos começar nossa vida de novo em paz, alegria, harmonia, sabendo que não precisaríamos mais sacrificar os nossos animais como eram feito na época. Talvez você não entenda muito bem essa questão de sacrifício, mas nesse vídeo eu vou te explicar tudo direitinho. No início, Deus queria ensinar para o povo, aquele povo que ele selecionou. O povo que ele selecionou foi porque um deles, que era Abraão, obedeceu às ordens dele. Então, os descendentes de Abraão foram o povo de Deus, que são os israelitas, os judeus, selecionados ali para ensinar a lei de Deus, que é o amor. Hoje nós sabemos claramente que o amor ao próximo é a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo, com amor verdadeiro, puro, não um amor falso, fingido, hipócrita. Isso Deus não quer, Deus quer que você ame verdadeiramente. E às vezes as pessoas não têm esse amor, não querem amar, querem ser egoístas, pensar só nelas mesmas, que se exploda o próximo, que se exploda todos, desde que eu esteja no topo e sendo servido por todos. Mais ou menos esse é o pensamento de todos. E Deus quer ensinar o contrário. Por isso que no mundo jaz o maligno. O maligno é isso. É essa teoria de não amor, de não ao próximo, e pensar só em mim mesmo, ser o rei do mundo e que todos me sirvam, e que eu esteja ali no comando, eu esteja sendo servido, eu seja o todo-poderoso da terra. Essa é a filosofia do maligno e as pessoas todas estão praticamente atrás disso aí, feito loucas. Então Jesus foi lá para Jerusalém, ele sabia que era o fim de tudo, foi explicando para os apóstolos, estou indo. Mas eles não entendiam muito bem, né? Porque Jesus está falando do futuro e também Jesus tinha uma maneira de falar, porque senão eles não aguentariam o que estava por vir. Bem, lá ele entra em Jerusalém sendo louvado. Hosana, Hosana, salve-nos, salve-nos, filho de Davi. Eles queriam ser salvos. Tente entender. Eles estavam cativos. Quem mandava em toda Jerusalém era Roma. Roma foi lá, venceu o exército de Jerusalém, conquistou aquela terra e a partir dali era Roma que mandava em tudo. Eles pagavam impostos, era um povo preso. Eles estavam esperando um Messias guerreiro que ia destruir com Roma e libertá-los dessa escravidão, e eles seriam os reis do mundo de novo, como eles foram há muito tempo atrás, com Davi conquistando tudo, com Josué conquistando tudo, era isso que eles queriam. Mas Deus não queria um reinado desse. Agora seria um outro tipo de reinado. Inclusive, Jesus falava várias vezes, eis que é chegado o reino de Deus. Já tinha chegado. O reino de Deus está aqui hoje. Só que o reino de Deus é invisível, é um reino onde você luta pela justiça e equidade, onde você ama o próximo. E isso você pode fazer tendo muito ou tendo pouco. Isso você pode fazer se quiser. Claro, se quiser se comprometer com isso, nós sabemos que a maioria não quer. A maioria só quer pensar em si próprio e que se exploda o outro ser humano, que se dane. Eu só penso em mim e em mais nada. Bem, quando ele chegou, ele estava sendo louvado. Foi isso que minha esposa disse. Poxa, eu não entendi essa parte.
O Jesus chega sendo louvado e depois todos querem que ele seja crucificado. O que aconteceu nesse meio termo? Vocês vão ver que eu já assisti vários filmes de Jesus. Nenhum deles mostrou com tanta veemência essa parte. Essa parte foi que trouxe o insight e nós compreendemos tudo. Ele chegou sendo louvado, ele ficou lá, ensinou, pregou. Os discípulos do Jesus também ensinaram as palavras que ele ensinava. E estava tudo indo mil a maravilhas. De repente, o Jesus pega um chicote, começa a chicotear todo mundo, quebrando as barracas, jogando tudo para o alto. E dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai em um covil de salteadores. Talvez você que não leu a Bíblia, não entende nada disso, não sabe porquê, não tem a menor ideia e tem uma interpretação de teólogos. Preste atenção, a Bíblia pode ser interpretada de diversas formas. A teologia é uma das formas de interpretar a Bíblia. No entanto, que os teólogos brigam entre as interpretações deles. Cada um tem a sua própria interpretação e pessoas vão seguindo essas interpretações, entende? Mas eu te faço a grande pergunta: será que essa interpretação que nós temos hoje é a interpretação de Deus? Será que o que nós temos hoje de teologia ou de estudos bíblicos são a interpretação verdadeira das palavras do Jesus? Do que Deus quer para a terra? Será que é? Talvez nós possamos questionar, possamos ter um pensamento crítico, entendermos. Talvez as pessoas hoje não tenham tanto descrédito com a religião, não com Deus, mas talvez com a religião, porque Deus é uma coisa, a religião, teologia são outras coisas, entende? Deus é diferente daquilo que falam dele. Vou explicar um pouco melhor isso para que vocês entendam. Meu nome é Alisson, você não me conhece provavelmente. Algumas pessoas talvez viram 2, 3, 4, 5 vídeos, você não me conhece de ver os vídeos. A minha esposa não me conhece totalmente, ela vive comigo, tem 6 anos, não me conhece totalmente. Aquele que me conhece é aquele que vive comigo o tempo inteiro, ou seja, eu mesmo. Eu que me conheço, talvez eu nem me conheça direito, porque como eu estudo psicologia, nós sabemos que a gente recalca muitas coisas da nossa personalidade. Nós mesmos não queremos ver aquilo que tem em nós mesmos, então talvez nem eu mesmo me reconheça direito, não me conheça direito. Mas o Deus sim, Ele sim, que é sobrenatural, me conhece de todas as formas, de todos os ângulos. O que eu estou te dizendo, uma pessoa, será que conhece a Deus para falar e decretar que aquilo é e pronto? Pense um pouco, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a imensidão da mente e do coração de Deus. Será que um ser humano pode dizer que conhece plenamente e totalmente a Deus? É claro que não. A própria teologia devia falar isso. Isso aqui é uma coisa que nós achamos de Deus, mas Deus é muito maior do que isso. Isso é um raso conhecimento dele. Nós estamos tentando interpretar, deveria ser assim, mas nós sabemos que não é. Eles colocam como uma verdade absoluta. A interpretação, preste atenção, eu estou dizendo da interpretação. Então Jesus chegou lá, naquele local, e viu que as pessoas estavam fazendo o contrário do que era necessário ser feito. O sacrifício, voltando novamente, o sacrifício foi feito para que a pessoa se arrependesse do erro dela, entende? Ela tinha que... Essa foi a maneira que Deus utilizou para ensinar o povo naquela época. Hoje Ele pode ensinar de outra forma. Talvez nós evoluímos, talvez Deus queira ensinar de outras formas. Foi o que Jesus trouxe, exatamente isso. Ele mudou tudo, porque agora é outra forma de ensinamento. Ou seja, eu pequei. Aí eu ia lá, trazia meu animal querido, que eu criei ele com as minhas mãos, sentia amor por ele, ia ver ele sendo sacrificado a pessoa lá que fazia o sacrifício, que era o sacerdote. Eu sofreria, seria uma perda terrível para mim. Essa perda para mim significaria o quê? Não quero fazer isso mais. Me doeu o coração, estou com dor, estou arrependido, não
quero mais cometer esse erro. A pessoa voltaria dali não querendo cometer novamente aquele erro. Esse era o objetivo de Deus no meu entendimento. O entendimento pode ser muito mais vasto do que esse. Eu entendo, mas eu estou trazendo esse entendimento para você. Talvez você tenha um outro tipo de entendimento, pode sim compartilhar conosco aqui no nosso canal. Porque o nosso canal é livre. Porque eu fiz parte de uma igreja e disseram que eu tinha que ficar calado e eu não acho isso correto. Nesse canal eu quero que você tenha o seu pensamento, o seu entendimento e exponha ele nos comentários, por favor. Então a pessoa se arrependeria e voltaria para casa arrependida com o aprendizado de quê? Que cometer aquele erro não foi bom para mim. Eu tive uma perda, senti dor no coração, não quero mais fazer isso. Na verdade, eles estavam fazendo o contrário. Eles iam lá no templo, se juntavam, eram milhões de judeus de todas as partes, iam para o templo, compravam um animal lá na época, virava aquele comércio, a pessoa não aprendia nada, de nada, porque era como se você pagasse o seu perdão, entende? O que eu aprendi aqui dentro? Qual a dor que eu senti? Entende? Nada, nenhuma. Qual que é o significado que eu trouxe disso? Do meu pecado, do meu erro? Nada. Então, o Jesus, que é Deus, viu aquela situação terrível e começou a condenar. Você acha que ele condenou uma pessoa? Nós sabemos como é feita as coisas na nossa sociedade. Por exemplo, na minha época, era 1 ou 2 que usavam anabolizantes. Esses usavam anabolizantes e os restos eram condenados se usassem. Hoje não. Hoje é 90% das pessoas que estão na academia estão usando e não se sentem condenados. Por quê? Porque eu não me sinto condenado. Porque todos estão usando. Então lá no templo, por que um não saiu chicoteando todo mundo? Porque todos estavam bem com aquilo. Olha, eu compro um pombo ali, sacrifico, estou bem, estou tranquilo, volto para casa. Todo mundo estava fazendo aquilo. Milhões de pessoas, milhões de judeus fazendo a mesma coisa ali. Talvez um ou outro não estaria fazendo, é claro. Nós sabemos que o próprio Deus diz que fica um remanescente fiel. Talvez existia ali alguém que estava realmente se arrependendo de coração, trazendo seu animalzinho com todo o amor e sofrendo ali, chorando a perda e querendo realmente não pecar mais. Mas nós sabemos que a nossa sociedade, ela aprova o que é mais fácil, o que é mais tranquilo, o que é mais cômodo. E quando todo mundo começa a fazer, eu posso fazer em paz. Aí não tem mais erro, não tem mais pecado, não tem mais nada. Eu fico mais em paz ainda. Agora imagine, o Jesus vendo aquela cena, chicoteando, destruindo as barracas todas. Ele chegou sendo louvado, ousando o filho de Davi. Por quê? Ressuscitou os mortos, curou os enfermos, tratou com bondade, com misericórdia, com compaixão, aquilo tudo que nós sabemos. Aí ele começou a repreender o povo. E não repreendeu uma pessoa, repreendeu todas as pessoas que estavam fazendo aquilo que era praticamente, como eu vou falar de novo, era praticamente todas as pessoas que estavam ali no templo. Aí sim você pode entender por que que eles desejaram que Barrabás fosse solto e Jesus fosse crucificado. Porque Jesus condenou a todos, apontou o erro de todos, descortinou o erro de todos, entende? Eles ficaram revoltados, eu imagino, com raiva. Alguns se arrependeram realmente, realmente, ele está certo. Aqui não era para ser feito assim. Lá na série mostra que os fariseus recebiam dinheiro de quem estava negociando. Não era permitido isso, mas eles criaram a lei para se permitir. Nós podemos entender. Imagine uma coisa. Eu não preciso amar meu próximo, mas eu posso frequentar a igreja e dar um dinheiro mensalmente. Estou salvo, estou feliz, está tudo bem. E se todos estiverem fazendo assim, olha, como ficarei em paz, como ficarei tranquilo? Porque amar o próximo é difícil. Ir ao sábado ou domingo ou às quarta-feiras na igreja, ficar sentado e assistir um culto e bater palma é fácil. Amar o próximo é difícil. Ir à igreja, ficar sentado, assistir um culto, entregar um dinheiro uma vez por mês é fácil, estou tranquilo, estou salvo da ira vindoura.
isso é fácil. Era a mesma coisa que acontecia naquela época. Ir lá, comprar um animal, entregar, sacrificar e voltar para casa em paz. Entreguei o dinheiro, sacrificar o animal, volta em paz tranquilo, não precisa amar o próximo. O pecado é não amar o próximo, mas eu não preciso amar o próximo. Eu não preciso distribuir as minhas coisas, para quê? Eu quero ser egoísta, eu quero pensar em mim mesmo. Eu não preciso pedir perdão. Vou pedir perdão? Vou perdoar? Para quê? Vou lá, compro o animal, entrego, sacrifico o animal, volto para casa em paz. Ou, na época de hoje, vou para o culto, sento na cadeira, ouço a pregação, bato palma, entrego o dízimo, volto para casa em paz e tranquilo. Entendem? Por que Jesus foi assassinado? Porque se ele não tivesse falado nada disso, provavelmente não aconteceria nada com ele. Entende? Estava tudo tranquilo. Estão curando os enfermos, os paralíticos estão voltando a andar, os cegos voltam a andar, os surdos voltam a ouvir. Isso é uma maravilha. Podemos comer pão, o pão está sendo multiplicado. Mas na hora que o pecado foi revelado, o erro, à base de chicotadas e ódio, porque foi isso que aconteceu, o povo começou a odiar. É claro, os fariseus, que eram inteligentes, usaram isso tudo a favor deles. Entende? Porque o Jesus era um inimigo crucial, que estava o quê? Tirando as pessoas das garras deles. Ué, as pessoas agora não vão nos obedecer, não vão seguir as nossas palavras. Eles estavam mudando muitas coisas da lei. Muitas coisas da lei estavam sendo mudadas por ele. Por isso que Jesus tem uma parte que ele fala assim, que vocês estão seguindo normas de homens, porque não é isso que o Deus quer. Enfim, esse foi um grande ensinamento que nós aprendemos ali, que quando o Jesus começou a revelar os erros das pessoas, que na verdade eram praticamente todas as pessoas que estavam ali, elas acabaram se revoltando contra ele, sentindo ódio e remorso. E por isso, essa é uma tese, não é a verdade absoluta, mas é algo que pode ser, e eu quero que você comente aí no vídeo, se você concorda, não concorda. Isso é importante para o nosso canal, você ter um pensamento crítico, a favor ou contra, é aquilo que você analisar. As pessoas então amplamente quiseram que ele seja crucificado, porque é muito ruim quando alguém aponta o seu erro. Como Jesus poderia falar hoje, por que não estão amando os próximos? Por que pararam de amar o próximo? Por que querem regalias? Sendo que o maior é aquele que mais serve. Por que estão fazendo isso? Não fui eu que lavei os pés? Eu não sou o Senhor e o Mestre? Eu não mostrei como que faz? Por que não estão fazendo a mesma coisa? Imagine essas palavras, não são palavras difíceis de ouvir. Querem esconder isso, talvez, é o que eles quiseram naquela época. Eu estava voltando da academia um dia, estava tendo um show gospel, é um show gospel, exatamente, e eu acabei parando porque o motorista do carro atravessou na minha frente e entrar na garagem lá do show, e tinha um manobrista lá, e eu tive que parar, fui obrigado a parar lá. Enquanto ele conversava com o manobrista, ele conversava assim: olha, eu sou pastor dessa igreja, vamos falar o nome da igreja, para não chatear ninguém. Eu sou pastor dessa igreja. Tipo assim, ele queria estacionar o carro lá. O garagista falou assim: infelizmente está lotado. O cara falou assim: mas eu sou pastor da igreja. Ou seja, se ele é o pastor da igreja, pelo ensinamento do Jesus, ele deveria ir a pé. Ele deveria ficar sem vaga. Ele é o servo. Ele veio para servir. Ou não? Ou Jesus ensinou outra coisa? Jesus ensinou o contrário? Se eu estiver errado, mostra. Quando ele lavou os pés dos apóstolos, ele não estava dizendo isso, que ele veio para servir. Então, se o pastor é o maior, ele deveria parar o carro dele longe e ir a pé. Ou então não se intitule pastor, fala que é ovelha. Eu sou uma ovelha aqui, preciso de ajuda, preciso de estacionar meu carro, porque eu sou fraco e pequeno. Pronto. Aí ele está no papel dele de ovelha, fraco e pequeno, não de pastor forte acima de todos ali, para suportar a maior parte das dores, porque é isso. Ou então não se intitule isso e deixe esse cargo somente para o nosso grande
e poderoso bom pastor, Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que essa mensagem te abençoou, essa mensagem revelou algo que estava oculto, te mostrou uma visão crítica das coisas, compartilhe, porque não tem como esse vídeo chegar a outras pessoas. Eu estou te dizendo, o YouTube não vai mostrar esse vídeo, porque meu canal é pequeno, somente compartilhando. Se você assistiu, compartilhou, aí sim o vídeo chega a outra pessoa. É o trabalho que o YouTube faz, o logaritmo. Não vai fazer isso com o meu canal, porque ele é pequeno, vai fazer com os outros canais. Não tem problema, mas eu posso pedir para que você compartilhe. Por isso que eu sempre digo, a força máxima que existe no YouTube é o compartilhamento, porque só assim o nosso vídeo pode chegar a outras pessoas. Talvez outras pessoas possam assistir esse vídeo e falar: o quê? Então é assim? Olha, eu pensava o contrário. Nossa, que incrível. E talvez eles comecem a gostar de Deus, sim, verdadeiramente, e conhecê-lo um pouco diferente do que é mostrado hoje. Lembrando que o nosso canal nós temos uma infinidade incrível de vídeos. Nós temos vlogs, dancinhas, passeios, podcasts, dicas para casais, exercícios físicos, vídeos sobre a Bíblia, devocionais e muito mais, porque aqui a criatividade não tem limites. Indo para a nossa frase final, que dizemos todos os nossos vídeos: e nós estaremos juntos como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Valeu, galera, valeu, galera. Lembrando, Jesus chegou sendo louvado. Hosana, filho de Davi, ou seja, salva-nos, rei, filho de Davi. E no fim, ele estava sendo mandado para ser crucificado pelas mesmas pessoas que o receberam com louvor. Aconteceu alguma coisa no meio da história, nós sabemos que foi a revelação da hipocrisia e do pecado desse povo que estava ali para fingir e não adorar a Deus verdadeiramente. É isso, é tchau, porque tchau é tchau. Tchau.